do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo, a partir do 24. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Romanos 8. Inclusive, sem saber que seria convidada, eu mencionei essa palavra hoje no grupo da igreja, mas há dias ela já vem sendo ministrada no meu coração através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus podemos estar. Romanos 8, 24. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido Santo do teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava fazendo a leitura, convido a igreja a estar atenta à palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém espera, se vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto e também em outras traduções por seu propósito. A igreja pode estar se sentando. Eu gostaria de estar fazendo neste momento. Pai querido, Pai amado de misericórdia, Senhor, que em todos os dias da minha vida eu diminua o seu Espírito Santo cresça, que nesta noite a tua igreja venha compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e que o Senhor venha continuar ministrando em seus corações, ó Pai, dando a eles sabedoria, dando o espírito de mansidão, e no dia da adversidade, que o Espírito Santo manifeste, Senhor, meu Deus, o conforto necessário para que todos sejam, Pai, aptos a vencer as pequenas batalhas, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, porque eu tenho estado há dias com essa palavra em meu coração ardendo. Porque quando paramos assim, às vezes situações nos levam a ver algo que estava ali nas entrelinhas de uma forma diferente. Porque quando dizemos essa palavra no capítulo, no versículo 27, aleluia, a partir do 27, aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós meditamos nessa palavra, nós esperamos o quê? Que todas as coisas boas. Aleluia. E enquanto eu meditava acerca dessa palavra, o Senhor me falou: por que somente as coisas boas? Porque tem um propósito maior, porque tudo aquilo que o nosso coração almeja é algo que os nossos olhos não veem e o nosso coração não é capaz de compreender. Que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor às vezes nos leva a situações que, se pararmos para analisar, dói cada micro-organismo do nosso corpo. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E eu fiz aqui um parênteses para fazer algumas alegações bíblicas que eu creio que são histórias que já são conhecidas. Então os irmãos sabem do que eu estou falando. A boa, perfeita e agradável de Deus
em Gênesis 37, levou José, sendo ele ainda um jovem, inocente, que sonhava os sonhos que eram de Deus. A Bíblia não vai dizer que José tinha seus próprios objetivos, mas os sonhos que ele tinha em seu coração eram sonhos de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor levou José a ser vendido e odiado por seus irmãos. E foi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que fez. Aleluia! Não foi o diabo, porque todas as vezes que o ser humano está em luta, ou ele está em prova, ou ele está sendo penalizado por alguma rebelião ou desobediência. Mas observe que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor às vezes também agrada por eu justo. José, sendo ainda jovem, foi odiado, desprezado e abandonado. E aqui eu vejo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sendo manifesta de modo que, para Deus, os fins justificam os meios. Porque aqui, ainda a palavra vai nos dizer que ele inocente foi à prisão. Mas em Gênesis 45:5, a palavra do Senhor vai nos explicar o porquê dele ter sido tratado daquela maneira, da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor ter levado ele a passar por aquelas inúmeras situações de adversidade. E aqui a palavra vai nos dizer: agora, pois, não vos entristeçais. Isso um José maduro, um José que já era governador do Egito, um José que havia salvo muitas pessoas de perecerem em fome e alguns até mesmo da morte. Ele maduro, após compreender o propósito e ter um reencontro com seus irmãos, vai dizer: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem os vossos olhos por haveres me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, tem um propósito. Talvez hoje você não aceite, talvez você hoje não esteja vivendo o seu melhor momento, mas tem um propósito. Aqui também Aleluia! o Senhor vai nos mostrar Verdade. a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, acabando com tudo que o homem inocente tinha. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus testificava de Jó que ele era um homem reto, justo e que se desviava do mal. E isso não era um amigo de Jó, não era o vizinho de Jó, era o próprio Deus testificando diante de Satanás o caráter que Jó tinha. Mas ainda assim, agradou que a perfeita vontade do Senhor tirasse tudo que Jó tinha, tirasse leite, tirasse filho, tirasse saúde. Às vezes a boa, agradável e perfeita vontade de Deus também vai fazer com que nós passamos por esse processo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por quê? Porque no dado momento Satanás, não tendo como acusar aquele homem de algo que ele fez, acusou do que ele tinha. Ele tem tudo, o Senhor deu tudo que ele precisa, né? Eu quero ver se ele é fiel. Eita! E uma coisa que me chamou a atenção ainda acerca de um determinado momento, enquanto eu meditava nessa palavra, a Bíblia fala que Deus não comete injustiça, certo? Que Deus é justo. E quando o diabo foi diante de Deus pedir para que Jó fosse tocado, o objetivo dele não era que ele mesmo tocasse, mas vocês depois dão uma olhada lá, ele queria que Deus tocasse. A partir do momento que Deus tocasse em Jó daquela maneira, sendo ele um homem justo, qual Deus sabia, Deus estaria cometendo o quê? Injustiça aos nossos olhos. Mas Deus é fiel. Aleluia! E o propósito de tudo aquilo era o quê? Que um homem como nós, um homem de carne, um homem falho, um homem sujeito ao pecado, sujeito à dor, demonstrasse que é possível vencer o pecado e ser fiel até o fim. Porque Satanás tinha tudo para vencer e perdeu. E nós, mesmo sendo falhos, miserável que é o que nós somos, Aleluia! Ele a cada dia nos exalta de uma forma diferente. Glória a Deus. Às vezes, até na dor do processo que nós passamos. E ainda aqui também, a boa, perfeita
agradável vontade de Deus. Aleluia. Jó testificou que no momento da aflição, após ter passado todas aquelas situações, Deus ainda não havia operado milagre, Deus ainda não havia feito a restituição. Ele falou: antes os teus ouvidos ouviram falar, hoje os meus olhos não veem. Às vezes o Senhor nos coloca na dor para que a gente tenha algo particular com Deus. Porque até você precisar do milagre, talvez você já tenha ouvido falar do milagre do outro, mas se o teu milagre chega quando? Em que momento Deus vai mover a mão a seu favor para você ter a sua própria experiência? Aleluia. O Jó disse: antes eu ouvi falar, hoje eu tenho a minha própria história com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E também vejo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus escolher Jeremias ainda no ventre da sua mãe, com uma missão que hoje poucos gostariam de ter, porque hoje é fácil ter ser profeta. A gente tem cadeira, a gente tem ventilador, a gente tem um microfone para dar uma facilitada. Difícil é ser profeta sendo perseguido, difícil é ser profeta sendo humilhado, mas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus escolheu um homem ainda no ventre da sua mãe, para sendo justo, perecer pelos injustos, para sendo ele um homem que temia a Deus e que não retrocedia naquilo que o Senhor colocasse ele para fazer, pela rebelião do povo, pela dureza do coração do povo, escolhido de Deus, era o povo que era de Deus. Virasse escravo, fosse de lugar a lugar, e tudo aquilo que aquele povo sofresse, sendo ele um homem de Deus, ele sofreu tudo. Mas essa era a boa, perfeita e agradável vontade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Um homem escolhido ainda no ventre passar por essa situação. É o justo pagando pelo pecador. E já naquele tempo era assim. Aleluia, Jesus. E aqui, a mesma perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, Jesus. No Novo Testamento, escolhendo Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em Isaías 53. Aleluia, Jesus. Vai nos dizer que ainda antes que Jesus nascesse, já havia um plano. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus já estava sobre a vida dele. Antes de você nascer, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus já impera sobre a sua vida. E que vontade será essa? Você está preparado? Se a boa, perfeita e agradável vontade de Deus te levar para lugares onde você não gostaria de estar? Aleluia, Jesus. Porque em Isaías 53, a palavra do Senhor vai nos dizer: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, como a raiz em uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando para eles, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno que o homem, experimentado nos trabalhos, é comum de quem escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tomou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido. Glória a Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aqui só para concluir, no versículo 10: todavia agradou moê-lo ao Senhor. Todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prosperará sua mão. Glória a Deus, aleluia. Aqui, mais uma vez, vai nos dizer da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, moendo e inocente. Olha, irmão, mas visto dessa maneira, Deus é injusto? Não, visto dessa maneira, Deus tem um propósito que é muito maior do que aquilo
Nós almejamos em qualquer lugar. Todos querem ter conforto, todos querem ter saúde, todos querem ter uma família que viva em paz. É o que todos querem. Mas às vezes, para ter paz, vai haver guerra. E também vai ser guerra. Às vezes, para ter prosperidade, para que um tenha muito, outro vai ter muito pouco. E também vai ser vontade de Deus. Então, Deus quer que nós vivamos miseravelmente. E aqui eu gostaria de estar voltando na leitura de Romanos, capítulo 8, somente para que fique mais explícito que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é a nossa. Não cabe a nós questionar ou criticar ou se achar injustiçado, porque homens infinitamente melhores que nós morreram para propagar esse evangelho que está sendo pregado hoje, que vai dizer que a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor às vezes causa dor. E será que no dia da dor nós estaremos alinhados à boa e perfeita e agradável vontade do Senhor? Porque tem gente que no menor apertão ele pula fora, trata Deus como se ele fosse um esquema. Olha, eu preciso disso, aí eu vou lá buscar. Aí ele recebe, aí ele sai fora. Quando ele precisa de mais, ele volta e busca mais um pouco. Até um dado momento no qual Satanás acha ele variando por aí e ceifa a vida dele. E ali, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é salvar, foi embora. Para Deus os fins se justificam os meios. Porque o objetivo de Deus é lógico que como o Pai ele nos trata, ele nos zela, ele nos cuida. Só que o objetivo de Deus é salvar. Nós temos invertido esse valor, nós temos investido em muitas outras coisas. Eu estou bem com Deus se eu for muito próspero. Tem muita gente que tem muito, mas no final da vida vai descobrir que é miserável. Porque nós somos uma tricotomia, é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz desde o começo que o corpo volta ao corpo porque é pó, o espírito volta a Deus porque o deu. E a alma? Para onde vai a alma de quem não preparou nada e é miserável diante de Deus? Tem gente que talvez vai ter uma vida com muita dificuldade, vai perecer de muitas enfermidades, vai morrer, mas naquele grande dia a palavra do Senhor diz que vai ser ressuscitado, vai ser transformado em um corpo glorioso. E no final das contas, nós vamos descobrir que aquele homem, ele foi muito mais afortunado de quem teve tudo aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Porque tem muitos que têm muita coisa e não procuram a Deus. Porque quem precisa de Deus é quem admite que é miserável, precisa de um Salvador. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, a palavra do Senhor, em Romanos 8, vai nos dizer, a partir do 29, porque os que antes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os predestinou a esses, chamou, e os que chamou a esses, justificou, e aos que justificou a esses, glorificou. Não é mérito nosso, só que a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor levou o inocente a pagar pela multidão de pecados que nós hoje ainda cometemos. Glória a Deus, aleluia. Porque para Deus os fins justificam os meios. Nenhum de nós passaríamos pela prova se não fosse Jesus Cristo. Porque o objetivo do Senhor desde o princípio é nos redimir, é nos salvar, é nos reconciliar. E isso só veio porque alguém pagou o preço. Glória a E Deus. hoje nós nos iludimos que nós achamos muitas vezes que estamos bem diante de Deus por causa da nossa vida financeira lascada, por causa da nossa família que no dado momento está bem. Mas será que no dia da dificuldade, no dia da necessidade, nós vamos ter a mesma fé que nós temos hoje? No dia que eu estive aqui e pedi aos irmãos que orassem por mim, porque eu estava enfrentando uma luta, é uma de muitas. Só que antes, na imaturidade, eu desisti. Agora, quanto mais eu apanho, é igual uma passa. No Egito já tinha esse mistério. Porque quando o faraó tentou como o povo de Deus, quanto mais ele aprendia, mais o povo crescia. E
E às vezes nós precisamos dessa pressão para crescer diante de Deus. Não é crescer para ser melhor que o outro, para ser melhor que nós éramos ontem, para ser melhor do que nós éramos há um ano atrás. A missionária de um tempo atrás, no dia que perdeu o sobrinho, começou a desanimar de servir a Deus. Porque Deus havia falado que eu duvidei de mim, desde que Deus me usaria daquela maneira para entregar aquela profecia e falar: muda, aceita Jesus transforma sua vida. Eu tive um prazo de uns 15 dias para fazer isso, não fiz. Aí eu deixei para amanhã, e quando foi amanhã, eu não tive mais essa oportunidade. Porque a oportunidade que Deus te dá para evangelizar hoje é hoje. Glória a Deus. Que Deus te dá para evangelizar hoje é hoje. Não é nada para amanhã. A gente tem mania de fazer plano para amanhã. Tem gente que morreu falando de tarde e chegar no serviço e arrumar uma gaveta. Porque o nosso amanhã, assim como o nosso hoje, não nos pertence. Mas todos os nossos dias estão diante do Senhor. Essa mesma pessoa que não dava comer, por falta de maturidade espiritual existiu, há 2 anos atrás, se não me falha a memória, sepultou um neto que dormiu bem e acordou. Uma criança perdendo saúde. Desde aqui, ele conhece, sabe a história. A minha cunhada está aqui, sabe a história também. Uma criança perdendo saúde. Dormiu e não acordou. Aquela noite foi algo tenebroso para mim, porque a Bíblia diz que nada acontece ao servo do Senhor sem que antes ele seja acusado. Eu não sei porque o Senhor me levou por essa direção, mas eu sei que o Senhor tem falado a pessoas que tem deixado para amanhã, que tem deixado para depois, que tem empurrado na barriga. Compromissos que foram feitos diante do Senhor sem ele ao menos requerer. Mas foi você que tem deixado para depois. Naquela noite eu engoli. Porque há dentro de mim uma inquietação, um desespero, uma angústia. Eu fui dormir, já era 3 horas da madrugada. Só que eu lembro da oração que eu fiz: Senhor, tudo que eu tenho é a minha família. Essa casa foi o Senhor que deu. A família foi o Senhor que deu. Os meus filhos são teus, os meus netos são teus. Tudo que eu tenho, Deus, eu sou grata. No dia seguinte, antes mesmo que eu comecei a olhar, meu filho me desesperava. Uma criança que dormiu e só dormiu e não acordou. Aí Deus trouxe a memória que dias antes eu estava cochilando e eu ouvi essa palavra. Olha, no mesmo dia que ela falou, eu morri. Eu acordei e não quis falar para ela. Eu falei: se eu falar isso, vai falar que estou batendo nela, estou ficando doida. Como é que eu vou falar para o menino? Uma criança vendendo saúde, a filha dela vai morrer. Porque a gente está preparado para receber profecia de que o filho vai viver, de que o filho vai trabalhar, de que o filho vai ser uma bênção, de todas essas profecias. Mas quando Deus fala: põe a casa e olha, que morrerás não viverás, ninguém está preparado. Só que aí é onde vem o que eu falei, maturidade espiritual. Antes disso, eu me desviei, fiquei 7 anos no mundo, tomando palavra de tudo quanto é lado. E a gente reclama quando está na presença de Deus, não pode sofrer, mas no mundo sofre todo tipo de criação e aceita. E aceita. Só que eu, naquele momento, tive que fazer o quê? Tive que ser a fortaleza, porque os meus filhos que me ouviram, santamente, meu pai e minha mãe. Então eu não podia chorar. Naquele dia, eu fiz toda a correria com a minha irmã, ela estava comigo com isso, porque Deus ele prepara os amigos, aqueles de fé mesmo, para momentos de dificuldade. A gente não é aquele que vai para casa todo dia manda mensagem no WhatsApp, não é aquele que quando você está na pior, é que eu estou aqui. Esse é o amigo. E fizemos todos os trâmites. Na terça-feira, na segunda-feira ele foi executado à tarde, na terça-feira ele estava dando você. Porque o fato de alguém morrer, a morte só é vir para nós, para um Deus que tem eternidade, a morte é só mais um dia. Todos os dias morrem muitas pessoas. No dia seguinte eu estava na casa do Senhor, buscando conforto no colo do meu
Pai. Agradecendo por aquilo que eu ainda tinha, sabe por quê? Porque quando eu pensei em sofrer, Deus falou: e se fosse um daqueles que já tem pecado há mais de um metro, que não se arrependeu, que não muda o preço do coração? Eu tirei alguém que não sei para onde vai. Glória a Deus, aleluia. Só que o ser humano é lógico, ele é suscetível, quando dói, ele quer chorar. E em outro momento, eu querendo questionar Deus, eu falei: mas como o Senhor me despertou, fez um pergunto, me deixou dormir, eu orei, eu passei a madrugada orando, o Senhor ainda me pegar desse jeito. Ele só lembra da oração que você fez, eu não peguei nada que era seu. Eu requeri porque era meu, você não me entregou os seus filhos, a tua casa, então ele também é meu. Glória a Deus. E aquilo ali confortou meu coração. Saber que Deus é Deus quando está tudo bem é fácil, mas a gente tem que começar a ver Deus de uma forma diferente. Glória a Deus. Até mesmo tem um propósito. Tem gente que, se o Senhor não estiver constantemente apertando, ele não vai produzir aquilo que Deus chamou para produzir. Porque a uva só vira vinho porque ela é pisada. A oliveira só produz azeite porque é pensado. Agora a gente quer ser vaso, quer ser usado, quer ter azeite, mas não quer ser espremido. Eita! Porque quanto mais rápido a gente entende que às vezes a roupa perfeita é da vontade de Deus, é muito moer para fazer com que através de um nós produzimos mais e mais e mais e mais. Aleluia! Que o reino seja cheio de almas. Quanto mais rápido, Glória a menos Deus. longo o processo. Eu falei sobre José. Passou a doer menos em José o abandono, o desprezo. O fato de ter ficado tanto tempo preso, esquecido, sendo que ele não inocente, quando ele entendeu: olha, eu vim para cá para a minha vontade. Mas se Deus não me mandasse para cá, talvez a minha família hoje não teria onde recorrer para alimento. Talvez o meu povo não teria como recorrer para alimento. Talvez hoje você não entenda o que você está passando. E eu não estou pregando hoje porque a minha vida está mais fácil. Eu estou com um filho preso, já tem uns 25 dias. É bandido? Não é porque é meu filho. Só que é uma daquelas pessoas que é pega pela. Ah, não dá nada. Alguém mandar uma correspondência na sua casa e tiver algo ilícito mesmo, que é o teu nome, ou seja, na tua casa você responde igual. Meu filho pegou 10 anos de cadeia por um crime que ele não cometeu. Então, quando eu falo de luta, é desse tipo de luta que eu estou falando. É desse tipo de luta. Eu esperei 10 anos por uma causa na justiça que a boca pequena e filho de todos os profetas era uma causa ruim. Era algo que poderia ajeitar minha condição financeira até os netos, vamos dizer assim. Porque aquilo que você tem só para cima. E eu não consigo imaginar, eu percebo quem está perto do meu lado ficando para trás. Eu recebi uma negativa. Quando eu quis questionar Deus, ele falou: acaso, por conta dessa situação que já se arrasta por tanto tempo, algum dia você deixou de comer, deixou de beber. Aleluia! Te falei alguma coisa, não sou eu, Deus que cuida, que sustenta, que zela. Glória a Deus! Aleluia! Só que nós temos que parar de achar que a finalidade de Deus é nos servir. Porque nós temos que ter em mente que talvez a nossa vida não vai ser fácil. Talvez nós vamos sofrer, talvez nós vamos enfermar, vamos ser acusados de coisas que não fizemos. E talvez isso seja até o fim da nossa vida. Só que isso não pode mudar. Porque nós temos poder, porque é o amor. Amor por Cristo, amor pela salva, amor pelo Evangelho, amor pelas coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu mencionei Jesus porque o objetivo de um inocente pagar tão severo preço foi nos salvar e nos aproximar do Pai. Só que aqui eu fiz um breve resumo da morte de todos os apóstolos. Aqui nós começamos por um mártir que não era apóstolo. Aleluia. Aqui nós vamos ver Estevão ainda jovem sendo apedrejado, Pedro crucificado de cabeça para baixo.
André crucificado, Felipe crucificado, Paulo decapitado, Bartolomeu decapitado, Tiago, a fio da espada, morto, Tadeu, morto por machado, Mateus, vítima de faca, Matias, morto queimado, Tiago menor, apedrejado, João, aprisionado numa ilha chamada Patmos. Só que João, aprisionado, estava tendo visões e revelações do Apocalipse que nós ainda nem imaginamos, e deixando orientações para que nós não passássemos dias difíceis. Ele é servo de Deus na prisão, ele é servo de Deus no hospital, ele é servo de Deus. Aleluia! A gente não descansa de servir a Deus em momento algum. Aleluia. E esse mesmo João, antes de ir para em Patmos, passou por um milagre aqui que a gente, se parar para analisar, não sabe dentro de um tacho, óleo fervente, sair de lá sem estar nem com chamuscadinho, para contar a história, algo inimaginável. Só que só vai viver esse tipo de experiência, que às vezes nem sempre, às vezes é experiência de dor. Quem estiver disposto a ir até o fim do Senhor. Aleluia. E eu pensei em inúmeros louvores para compartilhar com a igreja, só que eu me lembrei no momento em que eu estava lembrando da situação que ocorreu com meu neto, né, naquele dia. Naquele dia eu fui e ainda quis adorar, e esse foi o louvor que eu adorei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Presente, sobre a
vocês, mas eu espero que no dia da adversidade você entenda e veja que isso também é a vontade de Deus. Ah, Deus é mau? Não. Deus não é mau. Só que o Senhor não quer perder uma sequer das suas ovelhas. O Senhor também pode te dar uma vida confortável, abastada, mas se não for dessa maneira, meu Deus, da mesma maneira, meu Deus, de igual modo. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé do teu povo. Pai, até que eu falei, Senhor, mas eu quero que o teu Espírito continue, Senhor, revelando essa mensagem no coração da tua igreja, para que eles saibam, Senhor, que o Senhor é Deus, independente daquilo que eles tenham vivenciado, ó Pai, e de todas as situações e adversidades que eles venham passar. Pai, nesta noite, eu apresento a vida de cada um dos teus servos, ó Pai, e te peço, nos fortalece dia após dia, nos enche com o teu Espírito Santo, Consolador, Senhor, porque no dia da angústia, no dia da adversidade, é o Senhor quem tem nos fortalecido. Guarda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, todas as nossas intenções e pensamentos, e aquele, Senhor, que ainda tem angustiado em dois pensamentos, se vai ou se retrocede, se vai continuar, Senhor, que o Senhor venha dar força, porque no final de todas as coisas, o Senhor ainda é o melhor caminho e é o único caminho da verdade. Então,